continuando com os nossos exemplos, né, com circuitos à base de amplificadores operacionais. Essa questão aqui é muito interessante, nós conseguiremos assim fazer um link de várias teorias, ok? Um sensor de luminosidade foi construído com um LDR. Só lembrando para vocês que o LDR é um resistor que tem a sua resistência variando com a intensidade luminosa, tá ok? É um resistor variável. Então este sensor é construído com um LDR de 10 milímetros e um resistor fixo, né? Um resistor que tem o seu valor de resistência constante. Sabendo que o LDR tem sua resistência variada de 5K ohms até 100K ohms e que a leitura será feita por um Arduino de analógico digital, que é um conversor que ele tem, um conversor AD, de 10 bits, determine qual o melhor valor de R para o circuito. R, só lembrando para vocês, que é o resistor fixo, ok? O circuito, né, para que nós possamos construir o circuito para aproveitar todo o range do conversor AD do Arduino. Então nós precisaremos construir um circuitinho extra para que nós possamos aproveitar todo o conversor do Arduino, o conversor de analógico para digital, ok? Então vamos lá, vamos começando a resolver por partes essa nossa questão. Aqui está o meu circuitinho, ó. Notem que R está em série com o LDR. Eu tenho a alimentação aqui, ó. No LDR entra 5 volts. Em R aqui, né, entra o GND, que é o terra. E eu tenho no meu divisor de tensão entre R e o LDR a saída do meu sensor, a saída de sinal do meu sensor, ok? Então, olhem só, a primeira coisa que nós precisaremos aqui é determinar o valor da resistência que nós iremos utilizar, do resistor fixo, né? O resistor de resistência fixa. Bem, eu sei que o meu LDR varia de 5K até 100K. Isso significa o quê? Quando tem bastante intensidade luminosa, a resistência do LDR cai, vai para 5K ohms de resistência. Quando começa a escurecer, digamos assim, né, e a intensidade luminosa começa a diminuir, a resistência do meu LDR aumenta, chegando até 100K. Este é o range de trabalho do LDR, de 5K até 100K ohms de resistência. Aí ele pede, qual o valor de resistência ótimo que eu irei utilizar? Bem, eu posso fazer o seguinte, qual seria a queda de tensão, né? Considerando que eu estou alimentando meu circuitinho com 5 volts, ok? Aqui eu fiz só uma inversãozinha. Lá naquela imagem inicial, o LDR estava sendo alimentado com 5 volts. Só que eu resolvi colocar o LDR no ground. Isso daqui, a única coisa que acontece é o seguinte, ele inverte a saída de tensão, né? A questão da proporcionalidade em relação à intensidade luminosa. Do jeito que eu coloquei aqui, se tiver muita intensidade luminosa, significa que a resistência do LDR diminui, significa que o sinal de tensão também diminui, tá ok? Se a intensidade luminosa, né, começar a diminuir, significa que a resistência do LDR aumenta, significa que o sinal de tensão neste ponto aqui vai aumentar, ok? É só uma relação que você vai ter de tensão com a relação de luminosidade, tá ok? Neste nosso caso aqui, quando aumenta a luminosidade, diminui o valor de tensão. A ideia está inversamente proporcional, ok? Mas aí depois você poderia tratar no microcontrolador. Então vamos lá. Se eu sei que eu estou alimentando com 5 volts, e eu sei que quando eu tenho, né, o menor valor de resistência, esse carinha aqui vale 5K. E quando eu tenho o maior valor de resistência do meu LDR vale 100K, qual é a diferença de tensão que eu teria aqui neste ponto? Quando ele tem um menor valor de resistência e quando ele tem um maior valor de resistência. Então eu montei uma equaçãozinha aqui, ó. Quando ele tem um maior valor de resistência, eu tenho um maior valor de tensão neste ponto. Que é isso daqui, 100, neste caso 100K, tá ok? Dividido por 100K mais R, tá ok? Como eu não coloquei ali o K relacionado, né, ao multiplicador daqui, só significa que quando eu resolver a minha equação, já vai sair em quilo-ohms, ok? E aqui, quando eu tenho um menor valor de tensão aqui, a resistência do LDR vale 5K. Então vai ser menos 5 dividido por 5 mais R, tá ok? Isso daqui
né, se eu multiplicar por 5, ele me dá exatamente o valor de tensão, a variação. Eu não multipliquei ali por 5 também pelo seguinte, como é um multiplicador, é um proporcional, e eu aqui estou querendo, na verdade, só encontrar máximos e mínimos, eu não preciso multiplicar pela tensão, porque aqui eu consigo saber qual é a maior variação relacionada ao resistor, ao R, tá ok? Então aqui eu já vou encontrar diretamente o valor de resistência. Então eu sei que a minha variação em porcentagem é este valor aqui. Ok, beleza. Eu coloquei um gráfico aqui de como o valor de resistência, né, ele se comporta ao longo do tempo, que é o valor aqui, ó, nas abscissas, R, e aqui no meu gráfico a relação da variação que eu chamei de S1. Notem que existe um ponto máximo aqui, ó, que seria um ponto ótimo para que nós possamos escolher o valor de resistência. Mas afinal de contas, né, matematicamente, como que eu encontro aquele ponto? Nós sabemos que se nós aplicarmos uma derivada, nós iremos encontrar os máximos e mínimos, ok? Se eu aplicar uma derivada e igualar a zero, eu consigo encontrar máximos e mínimos. Então vou aplicar uma derivada nesta equaçãozinha. E após aplicar a derivada, fazer toda a manipulação matemática, eu vou chegar nessa equação aqui, ó, menos 95r² mais 0r mais 47.500 igual a zero. Bem, uma equaçãozinha quadrática, simples ali, fácil de encontrar. Eu sei que eu tenho dois valores como resultado, né? R menos 22,36 kΩ e R igual a 22,36 kΩ. Eu já sei que o meu valor de resistência não pode ser negativo. É uma solução matemática, porém não é uma solução elétrica para a gente. Então o nosso resultado aqui corresponde a R igual a 22,36 kΩ. Este é o melhor valor de resistência para a gente. Por que é o melhor valor de resistência? Porque eu consigo ter a maior variação possível saindo do meu sensor, tá ok? Então já encontramos a nossa solução. E aqui, vamos ainda puxar mais alguns dados. Eu sei que a entrada do meu Arduino, que tem um conversor analógico digital de 10 bits. Isso significa o quê? Quando eu tenho um conversor de 10 bits, significa que eu tenho 1024 variações. Mas Edson, como que você chegou neste número? É simples. 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 igual a 1024. Significa que quando eu fizer a conversão de analógico para digital, eu vou ter uma correspondência de 0 até 1023, que vai ser o range que eu tenho na minha saída após a leitura e a conversão de analógico para digital. Isso variando em quê? De 0 a 5 volts, ok? É a correspondência. Porém, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, eu tenho, né, com este valor de R, uma variação de 63% do range. O que isso significa? Que neste conversor de 10 bits que eu tenho, que varia de 0 a 1023, eu não vou conseguir utilizar ele 100%. Eu só vou utilizar 63% deste range de conversão. E o restante, Edson, o que vai acontecer com os outros 37%? Se a gente não fizer nada, ele vai ficar subutilizado, nós não iremos utilizar. E o ideal é utilizar os 100%, ok? Então, continuando. Só ainda mais uma observaçãozinha aqui. Agora, com essa configuração IR sendo igual a 22,36, quando o LDR for igual a 5K de resistência, né, nós teremos uma saída de tensão, lá no divisor de tensão, de 0,91 volts. E quando o LDR for igual a 100K de resistência, nós teremos uma saída de tensão de 4,09 volts, ou 4,1. Aqueles 37% que eu falei para vocês que nós não iríamos utilizar, seria de 0 a 0,91 volts, que seria aqui o meu valor mínimo de tensão saindo do meu sensor, e acima de 4,09 volts, que a partir deste valor, o meu sensor também não iria emitir um valor de tensão acima disso. Então, o meu conversor analógico digital não seria utilizado nessas duas zonas, ok? Que corresponde aos 37% inutilizados. Bem, o que eu pretendo fazer agora é adequar o meu sensor, o meu circuito sensor, para utilizar os 100% daquilo que o Arduino tem a capacidade de ler. O conversor analógico dele digital varia de 0 a 5 volts. Mas aí vocês vão perguntar, Edson, como que eu vou fazer isso? Se na saída do meu sensor
ele começa saindo a partir de 0,91, né? 0,91 volts, e só vai até 4,09 volts. É simples. Vamos pensar matematicamente. Quando sai 0,91 volts, eu gostaria que, na verdade, chegasse zero no meu Arduino. Qual seria a operação matemática a se fazer? Uma subtração. Quando chegar a 0,91 volts, menos 0,91 volts vai dar zero. E quando chegar 4,09 volts? Olha, 4,09 menos 0,91 dá 3,18 volts. Olha, bacana, agora eu já sei que ele agora trabalha de zero, com essa equaçãozinha aqui, de 0 até 3,18. Mas não foi isso que eu queria. Eu queria que ele trabalhasse de 0 até 5 volts. E como que eu faço isso? Beleza. Se eu já sei agora que ele está trabalhando de 0 até 3,18, qual seria o multiplicador que eu teria para converter 3,18 para 5 volts? Ah, o fator de multiplicação seria quanto? 1,57. Então vamos ver se a equação matemática ficou legal? Quando chegar, né, quando sair do meu sensor e chegar no meu circuitinho agora que eu vou construir 0,91 volts, que é quando o LDR está na resistência mais baixo, 0,91 menos 0,91 dá 0. Vezes 1,57 dá 0. E quando chegar a 4,09, 4,09 menos 0,91 dá 3,18, multiplicado por 1,57 igual a 5 volts. Olha, agora o Arduino vai conseguir ler de 0 a 5 volts, porque o meu sensor, através deste circuito que eu vou construir, está mandando neste range. Então nós conseguimos agora, nós podemos construir um circuito e fazer o nosso sensor se adequar a todo o range do conversor analógico digital do nosso microcontrolador. Perfeito. Mas afinal de contas, como que eu vou montar isso daqui? Bem, isso daqui é um subtrator. É um subtrator com ganho. Olha, nós já estudamos um circuitinho que era um subtrator com ganho. Perfeito. Então nós vamos partir agora para montar essa configuração. Então eu tenho aqui o meu circuitinho aqui, ó, que é o meu sensor, ok? Este valor de tensão aqui, ó, S1, é onde eu vou jogar naquele outro circuitinho que vai fazer a subtração e vai dar aquele ganho de 1,57. Mas olha só, isso é muito importante. Eu conheço as características do LDR. Eu sei que, de acordo com uma intensidade de luz, eu sei qual é o valor dele de resistência. E se eu sei qual é o valor de tensão neste ponto, eu consigo estimar o valor de tensão, porque eu conheço o resistor fixo, eu sei qual é a alimentação, eu consigo fazer uma equivalência do valor de tensão naquele ponto com a intensidade luminosa do local. Mas eu tenho que garantir que toda a corrente que passa no resistor fixo seja igual à resistência que esteja passando no LDR, para que eu consiga fazer essa comparação. Então não posso ter nenhuma corrente saindo aqui, ó, deste ponto de leitura de S1. Ah, Edson, não pode sair nenhuma corrente dali, não pode ter derivação de corrente. Mas como que eu faço? Eu preciso fazer a leitura do valor de tensão. Perfeito. Qual é a configuração utilizando, né, o amplificador operacional que eu consigo replicar a tensão de entrada na saída, mas fazendo um desacoplamento dos dois circuitos? Ah, beleza, é o buffer unitário. Ele consegue reproduzir na saída o mesmo valor de tensão de entrada e ele garante que não vai existir corrente na entrada por causa da alta impedância. Perfeito. Então coloquei um buffer, estou garantindo que a tensão aqui da saída seja igual à tensão que está chegando aqui na entrada. Já consegui contornar um problema. E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e fazer a subtração agora, né? Não era isso daqui? S1, que era a minha entrada, vem menos 0,91. Então aqui eu tenho o meu subtrator com ganho. Vem menos 0,91 multiplicado por quanto? 1,57. Significa que R2 sobre R1 tem que ter uma proporção de 1,57. E aí vai depender do valor, né, que vocês vão escolher de resistência. Se vocês escolherem 157 kΩ, significa, né, para R2, significa que R1 tem que ser igual a 100. Se vocês escolherem 157 MΩ para R2, R1 tem que ser igual a 100 MΩ. Eu aconselho trabalhar na faixa de kΩ, tá ok, pessoal?